Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é o que acontece com a alma do suicida. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos, beleza? E antes de nós começarmos, eu gostaria de te convidar para fazer parte do grupo de WhatsApp que eu criei. Não é um grupo para troca de mensagens, não é um grupo que vai lotar o seu aparelho. É um grupo para quem deseja receber conteúdos sobre espiritualidade em primeira mão. Então, se você tiver interesse, o link está aqui na descrição do vídeo, basta clicar, tranquilo? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto que vira e mexe aparece nas redes sociais, gera muitas dúvidas e eu vejo muitos comentários que me parecem completamente simplistas e muitas vezes errôneos. Quando alguém vai num grupo do Facebook, por exemplo, e pergunta o que acontece com quem se mata, quase sempre o que a gente observa as pessoas responderem que vai para o umbral ou vai para o Vale dos Suicidas e ponto. Só que essa é uma resposta rasa e essa é uma questão um pouco mais profunda do que parece a princípio. Acho que o primeiro passo para a gente compreender essa questão é entendermos que o que determina o pós-morte não é a morte, mas a vida. É como a pessoa viveu e não necessariamente como ela morreu. É claro que sim, a morte tem um peso, mas o peso maior é da vida. Então vamos dar um exemplo. Suponhamos que eu tenha sido uma pessoa correta, uma pessoa bondosa, uma pessoa que nunca fez nada para prejudicar a ninguém. Chegado ao fim da minha existência, eu me deprimi, fiquei transtornado, acabei tirando a minha própria vida, ou seja, eu me suicidei. Agora um outro exemplo. Suponhamos que eu fosse um bandido, que eu aterrorizasse a minha localidade, que eu tivesse assassinado pessoas e por qualquer razão eu resolvi tirar a minha vida. Em ambos os exemplos, o suicídio está presente. Mas o que é que vai acontecer após a morte? O fator preponderante é como cada um viveu, entendem? É por isso que essa é uma questão mais complexa. Não é simplesmente o fato de ter se suicidado, uma passagem direta para as regiões sombrias. É como a pessoa viveu. Entendem? Esse é o ponto mais importante. Isso não se aplica apenas ao suicídio, mas a tudo. O que vai acontecer após a morte de cada um de nós terá relação direta com a vida que cada um de nós teve aqui na Terra. Então esse é o ponto fundamental. Realmente, muitos espíritos vão para o umbral, muitos espíritos vão para o Vale dos Suicidas, mas muitos espíritos permanecem na Terra. Muitos espíritos permanecem apegados ao corpo físico. Muitos espíritos procuram as suas famílias. Muitos espíritos perambulam por aí. E alguns desses espíritos são socorridos, são levados por uma colônia. Não é porque se matou que necessariamente vai para as regiões trevosas. Por quê? Porque as circunstâncias que levaram cada um ao suicídio é diferente em cada caso. A vida que cada um teve é diferente. A gente não pode julgar uma pessoa simplesmente pela forma como ela deixou esse mundo. É o conjunto, é a totalidade da sua vida que determina isso, entendem? E esse processo de vai para o umbral, vai para o Vale dos Suicidas, vai para uma região mais trevosa, menos trevosa, sobe, desce, fica, vai, é simplesmente uma questão de sintonia. Cada um de nós passa a vida inteira definindo o próprio padrão vibratório. Após a morte, com esse padrão consolidado, nós somos automaticamente atraídos, direcionados pelas leis divinas ao campo espiritual propício à nossa própria evolução. Então, é por isso que eu acho importante deixar bastante claro que essa correlação suicídio umbral Vale dos Suicidas, ela é apenas uma hipótese, ela não é a única e existem N relatos. A literatura espírita, nesse sentido, é bastante rica, é bastante vasta.
E vale a pena as pessoas conhecerem para não colocarem esses conceitos de forma tão simplista, o que leva principalmente aqueles que estão iniciando a uma compreensão rasa do assunto. O mesmo se dá também em relação ao tempo do sofrimento. Vamos supor que sim, a pessoa então se matou, ela está numa região sofredora. Quantas vezes eu vi familiares que pensavam, nossa, fulano vai demorar muito tempo nas regiões sombrias por todo o mal que praticou. Só que às vezes aquele espírito já saiu dali há muito tempo, já está em outra parte, cuidando da sua evolução, enquanto aqueles que o conheceram estão aqui na Terra imaginando que ele está amargando um sofrimento quase que infinito. Nós temos que ter muito cuidado ao julgar, ao condenar, ao apontar o dedo para cada pessoa que deixa esse mundo. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante. Eu já vi muitas comunicações de espíritos que já se regeneraram, já estavam numa outra, enquanto a família estava lá imaginando que ele estivesse amargando no umbral. Então, essencialmente era isso. Mas, antes de finalizar, eu gostaria de frisar que sim, de uma perspectiva espiritual, todo suicídio é um erro. Não existe suicídio aceitável. O suicida é alguém que se rebela perante a ordem natural das coisas, ante as leis divinas. Todo suicida, cedo ou tarde, se arrepende. Todo suicida sofrerá com seu ato. Mas nós que estamos daqui não temos nem as ferramentas, nem o conhecimento e muito menos a isenção suficiente para avaliar um determinado caso e dizer, esse vai para o Vale dos Suicidas, esse vai para o umbral, esse está preso ao corpo. Esse tipo de julgamento, além de desnecessário, está completamente acima da capacidade humana. Vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.